sejam bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot. Estou com a Ana Gisele hoje. Eu ia dizer boa noite, minha gente. Mas eu fui instruída que não é boa noite. Então, hoje estou na presença do excelentíssimo, ilustríssimo Leonardo Inácio, né? E vamos falar um pouco sobre a presença do analista de sistema no meio do leite, né? O que um analista de sistema veio fazer no meio do leite? Perdido, né? Olá, pessoal, tudo bom? Letícia, obrigado pela recepção. Ana, obrigado pela recepção. Fiquei muito feliz com o convite, de surpresa, muito feliz. E sempre que eu venho aqui para o Nordeste é só alegria, né? Muito trabalho, lógico, e muita alegria. Obrigado. É um prazer nosso recebê-lo nesta noite, que não era nem para a gente estar falando em noite, Que era, boa né? noite, mas é erro de... Erro de gravação, vocês desconsiderem, nas próximas vezes vai sair melhor. Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa que eu sempre adorei. Olá, internet, olá, Brasil. Pronto, Vamos adotar isso aí, porque toda vez a gente fala alguma coisa. Mas fala um pouco de quem é Léo, como Léo veio parar no agro, como você veio parar dentro dos laticínios e fala um pouco da sua história até aqui. Letícia, foi assim, não planejado. Não planejado, mas muito feliz, sabe? Lá na minha cidade tinha uma cooperativa, eu trabalhei lá alguns meses. Foi um dos meus primeiros trabalhos como office boy, moleque. Né? Então, levando coisas para o banco, levando coisas para o correio, e vi um pouco daquela dinâmica, e aquilo ficou ali. E o tempo se passou, fiz meu primeiro curso de informática na minha cidade, meu segundo curso de informática. Depois fui auxiliar de assistente de programador numa empresa, minha primeira oportunidade. E trabalhamos em várias empresas como desenvolvedor, né? Pouco autodidata, com algumas pessoas, né? Tive alguns mentores ali no começo. E foi um começo complicado, porque naquela época não tinha YouTube, naquela época não tinha internet, naquela época a gente tinha algum livro que a gente conseguiu comprar e a biblioteca da cidade. Então, é um começo muito solitário, esse começo de programação, porque é você e o computador. Fiquei muito tempo atuando, né, em várias empresas. Até que uma empresa que eu atuei, coincidentemente, tinha um sistema que atendia uma determinada parte do laticínio. E eu acho que pela relação de forma meio automática, eu acabei cuidando mais dessa parte, fazendo amizade ali nessa parte e tendo mais relação, né? Vivendo um pouco que eu vivi daquilo, do momento que eu nem imaginava. Eu vim numa família muito simples. Antes de eu ser office boy lá, eu fui servente de pintor junto com meu pai. E não me imaginava que ia ter esse contato ali, e aquele contato ali foi muito interessante. Fiquei um tempo naquela empresa, meu tempo ali venceu, fui chegando numa idade que eu já, com muita experiência no mercado, queria começar a empreender, né? E eu tinha um grande amigo, que hoje é meu sócio. A gente viu que existia uma oportunidade muito grande nesse segmento, né, de laticínios, porque as soluções que a gente tinha contato atendia um processo da empresa, outro processo do laticínio, outro entendia um processo de captação, e a gente não via uma solução completa, né? Depois que eu saí dessa empresa, fui trabalhar num negócio que não tinha nada a ver, que era transporte. Fiquei 4 anos trabalhando com transporte, e foi a hora que eu falei, agora eu vou sair para fazer o que é meu. Tinha um pé de meia, falei, vamos investir em fazer um sistema do zero para esse segmento. E aí sentamos, eu e meu sócio, com um orçamento para ficar 2 anos sozinhos, sem expectativa de cliente, faturamento, desenvolvendo esse sistema do zero. Com todas as experiências positivas e, obviamente, com todas as experiências negativas que a gente teve nesse tempo todo. Eu, depois de muitos anos trabalhando no setor, senti também que eu precisava de uma formação, não tinha diploma. Então, fui fazer uma faculdade tardia, fiz a faculdade lá na minha cidade. Alguns professores, eu era mais velho que alguns professores eu tinha mais tempo de carreira que eles,
mas eles tinham uma didática, um fundamento que eu não tinha. Tinha muita prática, mas não tinha aqueles fundamentos da tecnologia. Foi para mim assim, uma faculdade maravilhosa, porque eu acho que por ter essa experiência, eu acho que a troca com meus professores foi muito maior do que outros alunos que às vezes não vivenciaram nada, né? Nem tinha o interesse que você tinha de estar ali, né? O professor ele puxava mais de mim e assim como eu também puxava mais dele. Então, eu entendo como isso, né? Eu, analista de sistemas de informação, meu sócio, administrador de empresas de formação. Sentamos com essa experiência que a gente tinha do segmento. Algumas pessoas começaram a procurar a gente com alguns pepinos, algumas demandas, porque o segmento, né? A gente chama algumas vezes que o nosso segmento é de bombeiro, né? Sempre vai pagar fogo, sempre resolver problemas urgentes. E aí, com 1 ano e meio de sistema, isso era em 2007, 2008 mais ou menos, o Brasil tinha passado por uma mudança muito grande, que a gente tinha largado as notas fiscais de papel, os documentos de papéis, e começado a usar a nota fiscal eletrônica. A maioria dos sistemas foram adaptados das regulamentações que a gente tinha antigamente, antes da NFE, para NFE. O nosso sistema ele não tinha sido nada adaptado, ele saiu todo já baseado na nova regulamentação. Então, acredito que isso deu ali um ar mais enxuto, mais jovem, mais fácil para isso, né? Com muita alegria, antes desses 2 anos acabar, a gente teve um contato, trabalhei ali com a cooperativa e fechamos o nosso primeiro cliente, que foi a cooperativa de laticínios de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. A partir dali, foi cada vez mais envolvendo no dia a dia, nas demandas. Nessa época, a gente praticamente tinha mudado para dentro da cooperativa, né? O sistema estava pronto? Não. E até porque é uma realidade muito dinâmica, né? Demais. De quem trabalha com laticínio. E uma realidade muito particular de cada estabelecimento, né? Sim, eu acho que ambos, como indústria láctea, tendo todas as suas regulamentações, né, das inspeções municipais, estaduais, federais, o laticínio tem algumas vantagens e algumas dificuldades, a cooperativa tem outras vantagens e outras dificuldades. Eu sempre gostei de atuar com os dois, né? Então, lá na cooperativa, a gente vivia essas coisas também, que é o aspecto social, né? Uhum. Toda a indústria láctea, por estar trabalhando com a matéria-prima que trabalha, tem muita pressa, porque é altamente um produto maravilhoso, mas é altamente perecível, né? Então, tem toda essa correria. Então, Leonardo Inácio não começou no segmento dos lácteos por ter uma experiência familiar. Então, já foi sua relação profissional que te encaminhou, né, para esse segmento. E hoje, você olhando para esse Leonardo lá atrás, o que você diria a ele? Pergunta delicada, né? Mas eu diria que mesmo sem isso tudo ter sido planejado, né, eu acredito que foi a jornada da vida que foi me levando para isso. Eu sou muito grato. Sou muito grato por todas as pessoas, todas as empresas, todas as experiências que me trouxeram até aqui hoje. Eu gosto do que eu faço. Não elimina os problemas, não elimina as dificuldades, né? Eu gosto do que eu faço e tenho um privilégio muito grande, que é gostar de fazer isso com as pessoas que eu gosto. As pessoas que estão lá na Lácteos, os outros desenvolvedores, os outros analistas, todos os colaboradores, são muito selecionados, né, para estar ali com a gente, até porque o nível de responsabilidade nosso é muito grande. A gente lida com informações que são sensíveis do negócio, né? E principalmente todas as empresas que a gente tem a oportunidade de atuar. E acrescentar o seguinte, Ana, que em um determinado momento, mesmo tendo tido esse pingo de experiência na cooperativa, essa experiência em outras empresas, eu sentia muita necessidade ainda de me aprofundar um pouco mais. E aí, por exemplo, quando eu estava atendendo, que eu atendia alguns gestores, alguns RTs, responsáveis técnicos, né, igual vocês, que traziam algumas demandas,
sentávamos, projetávamos, fazíamos planilhas, fazíamos fórmulas para entregar aquelas necessidades que vocês tinham, né? Mas algumas necessidades eu não entendia. Não entendi o porquê. E aí eu e meu sócio resolvemos ingressar num curso técnico de leite e derivados. Ele completou. Eu, por conta de algumas demandas da vida lá, cheguei em 80% do curso. A gente fez pelo Instituto Federal de Barbacena. Então, ir para o laboratório nesse curso, ir para o chão de fábrica, cortar a coalhada, prensar o queijo, fazer aquilo tudo que antes eu só vi na teoria, aquilo foi uma virada de chave para mim e um fator que aumentou a paixão pelo negócio, né? Porque eu acho que é o tal da praga do bezerro, que ali foi o último estágio para não ter mais volta. Sabe? Foi muito bom, apesar de eu não ter concluído, foi muito enriquecedor. Entender muitas coisas com vários professores, né? De produção, de laboratório. E olhar agora o sistema que você desenvolve de uma forma diferente, né? Muito mais. Eu vejo que a gente, assim, cresceu muito e eu acho que todo profissional, quanto mais estuda, entende que a gente não sabe nada. A gente tem muito para aprender. E essas regulamentações que mudam todo dia. E a gente lida não só com as regulamentações que vocês lidam, que a gente lida também com as tributárias, né? Que eu acho que são talvez tanto espaguete, tanta novidade quanto vocês vivem, ou talvez até mais, não sei, porque... Eu acredito que mais. Talvez mais. Talvez mais. Pelo que sofre o país, né? Mas, diante dessas suas experiências que você teve quando você decidiu fazer esse curso técnico, você teve algum estalo a mais do programa que você desenvolveu? Não parava, Letícia, não parava. O tempo inteiro. Cada coisa que o professor notava era, além da anotação da aula, outra coisa que a gente sempre via pensando no que a gente poderia estar acrescentando na ferramenta, né? Uma coisa que eu acho muito importante, assim, a tecnologia, ela nunca esteve tão em alta quanto ela está hoje no mundo, Isso. né? E por conta dos telefones, tablets, computadores, inteligências artificiais, o avanço da internet, a onipresença dos dispositivos IoT e toda essa sopa de letrinha, todo mundo gosta de lidar com tecnologia, de viver tecnologia. É uma coisa que eu gosto muito, amo, assim como o leite, mas tem um outro olhar, que é o olhar do comportamento humano com relação à tecnologia. Então, a tecnologia está afetando a nossa sociedade de forma positiva e de forma negativa, né? Tudo na vida tem um pró e um contra, mas o principal a tecnologia é maravilhosa, mas ela não é a finalidade, ela é só um meio. Sim. Né? Então, ela é um meio para um veterinário, igual as doutoras, ela é um meio para um médico, ela é um meio para um gestor, é um meio para todos os segmentos. Um meio para um mecânico, um meio para um arquiteto. Ela vem para ajudar muito todo mundo, de fato, mas, como você falou, ela não é o objetivo principal. O objetivo principal seriam as pessoas, no meu entender. Então, exatamente isso. Mas aí entram muitas ferramentas legais, como o caso da IA agora, que tem uma importância gigantesca se você sabe usar ela bem, para qualquer área também. Porque a gente tá ali e consegue respostas muito rápidas e boas se você sabe filtrar também. Porque não adianta você ir lá e jogar uma informação e não saber, né, que se aquilo realmente, de fato, é o que está na legislação, igual você falou, que todo dia sai uma. Às vezes ela não está tão atualizada. Então, você tem que saber dar comandos para aquela inteligência artificial. E aí, como nós, né, na prática, poderíamos utilizar essas ferramentas dentro da gestão, né, dentro da organização de estabelecimentos como os que nós estamos inseridos, né? Eu acredito que ainda é uma incógnita para alguns. A gente está vivendo aí sobre simplesmente a raspa da tampa do iceberg.
né? Estamos esquentando os motores com as tecnologias que tem hoje, mas o que tem por vir quando a gente ligar todas essas tecnologias em mais equipamentos, em mais sensores, isso vai ter um crescimento monumental. Hoje o que a IA tem, ela é assim, toda a informação que está na internet, que é muito maior que existe em todas as bibliotecas do planeta, né? Informação que é atualizada diariamente. Nós temos IA que elas estão com 1 ano de atraso com relação à leitura da internet, nós temos IAs que leem um blog que saiu há 5 minutos, mas toda essa IA, toda essa capacidade é aquilo que Letícia falou, né? É uma ferramenta para potencializar o ser humano, né? Então, o profissional que tem um objetivo para cumprir, tem uma demanda para atender, a IA vai ser um suporte para acelerar na pesquisa, nos resultados, na comparação, né? Então, esse hoje é o papel que a gente tem em IA. Para a IA chegar ao ponto de decidir por um profissional, eu acho que a gente tem hoje ainda muitas complexidades, principalmente éticas. Sim. Né? Principalmente A éticas. gente tem que saber usar muito bem para não ferir a ética tanto das pessoas como de todos os protocolos que a gente tem que seguir, né? Então, eu acho que a gente tem que saber muito bem usar, porque senão a gente vai meter os pés pelas mãos. Sim. E tem muita gente, principalmente o pessoal do marketing, né, que quer colocar IA em tudo que existe, falar que os produtos são IAs, porque quer vender para algumas pessoas que às vezes não entenderam ainda que a IA não vai resolver por elas, a IA vai facilitar elas, né? Então tem esses aspectos e ainda não existe sensor que a gente conheça, por enquanto, né? Que vai substituir a sensibilidade que o profissional tem, o conhecimento profissional tem, principalmente o contexto do problema que ele tem que resolver, né? Então, quando a gente está tratando do nosso cenário, né, de indústria láctea, do nosso cenário de campo, do nosso cenário dos animais, você tem uma amplitude de variações de raças, de estação, de nutrientes, se a gente falar de queijo, de terroirs, de tudo, que ela não sabe ainda. O aroma, ela não conhece, sabe nem nada. vai. Exatamente. Isso aí são algumas coisas que nós, como profissionais e como seres humanos, somos capazes de experimentar. Ela nunca vai saber isso aí. Ela vai supor do que a gente fala, né? Isso. Exatamente. Então, tem a pessoa, de fato. Você pode até achar que, por eu ser um analista, ser uma pessoa que promova a tecnologia, estou sendo um pouco contraditório em dizer que a tecnologia é maravilhosa, mas eu acredito que o investimento ele tem que ser na pessoa, que o colaborador interessado, o colaborador que está engajado, que sabe o papel dele, que sabe a responsabilidade dele, vai pegar toda a tecnologia que está dando suporte para ele e vai fazer a instituição, seja lá qual for, industrial, educacional, potencializar o objetivo, potencializar a finalidade dela, né? Então, tecnologia sim, mas a tecnologia dentro de uma instituição, principalmente da indústria, ela é parte de uma tríade. Eu costumo brincar, apesar de eu falar brincar, é muito sério. É um tripé: processo, pessoas e tecnologia. Não fica... Quando falo tecnologia, vamos resumir como ferramentas, tá? Porque, tecnicamente, o martelo também, né? Para um marceneiro. Mas, enfim, não vai funcionar, não vai ser 100% produtivo, não vai ser eficiente se uma parte desse tripé não estiver funcionando, não vai ficar de pé. Então... E além deles estarem funcionando bem, é necessário ter uma organização para que tudo isso funcione, né? Então, aí a gente cai no que a gente estava conversando até agora há pouco, que é em relação à gestão. É necessário que essa gestão desse tripé, ela saiba identificar direitinho qual a funcionalidade de cada segmento, não é isso? Então, assim, para o tripé estar de pé, anteriormente, uma pessoa, um gestor, um empreendedor
Tá? Eu separo um pouquinho empreendedor do empresário, porque eu acho que o empresário normalmente é a pessoa que toca o negócio. Empreendedor, para mim, é o que monta o negócio, né? Então, não necessariamente ele que vai dar sequência. O proprietário de uma fazenda, em algum momento, essa pessoa visualizou isso, visualizou esse processo, visualizou essa função, essa demanda, essa necessidade, oportunidade de negócio, vislumbrou isso para poder montar do jeito que você falou. Contratar pessoas e colocar lá, montar um processo, como é que aquela empresa funciona e definir as ferramentas. Uma coisa muito comum que eu acho no nosso segmento, havendo uma mudança muito grande agora, que laticínio, assim, até um certo tempo atrás, quase sempre era formado por quem estava lá no campo. Uma família que tinha uma produção de leite, que montavam, começava a fazer uma casinha de queijo, começava a vender, aquilo prosperava, do queijo fazia um puxadinho, aumentando a fábrica, quando via já estava com iogurte, com fermenteira, com queijo amático, virou uma indústria. E é muito comum que aquilo não tenha sido planejado, mas a viabilidade do negócio, né? A viabilidade da indústria láctea, que tem uma margem de lucro apertada, mas ela é viável, mesmo sem planejamento, mesmo às vezes sem a gestão minimamente detalhada, ela proporcionou que o negócio acontecesse, que produtos nascessem, com a cadeia de profissionais participassem e consumidores chegassem àquele produto, né? E hoje a gente vem notando drasticamente uma mudança de perspectiva, até porque existe também uma mudança de gerações, né? Então, o avô ou o pai que fundou aquele laticínio, que montou aquela empresa, já está indo aqui, às vezes, agora para a terceira geração, que quer ver as coisas mais fluídas, sim, né? Com menos perrengue, né? Porque às vezes você não sabe nem o que tá ganhando. Porque a gente vê muito, faz... Eu sei que dá. Eu sei que dá, porque eu tô no ramo há muito tempo. E eu sei que dá. Sempre pagou a feira, sempre mantive os meninos, sempre deu leite dos meninos, pagava a ração das vacas, né? Porque era naquela sequência. Então, continuava, mas não sabia. Quando ia anotar, fazia. Eu anoto, a conta não bate. Mas aí faltava uma gestão ali de todo o processo, né? Então, exatamente nesse cenário que você falou, eu acho que essa necessidade que as pessoas estão enxergando agora está despertando muito interesse em gestão. Então, as pessoas estão buscando ferramentas, fico muito feliz por conta disso, mas as pessoas também estão buscando muito criar comunidades, trocar ideia, né? Sim. O papel do podcast, por exemplo, é um papel maravilhoso por conta disso, porque ele permite que as ideias que estão aqui sejam combinadas com outras, pessoal que está assistindo, e cada dia vocês têm pessoas diferentes, né? E conseguir unir esses outros segmentos, né? Então, hoje, nós estamos duas veterinárias conversando com o analista de sistemas sobre a cadeia de lácteos, né? Então, essa necessidade de ter outros olhares, outros pontos de vista sobre o nosso cenário é muito importante, né? Abre a visão da gente para um leque de situações e soluciona também várias situações que eu, como veterinária, jamais iria olhar e dizer assim, meu Deus, dá para fazer um sistema, né, com um monte de número e de código aqui para solucionar esse problema. Mas, com certeza, você vai ter um olhar diferente sobre aquele problema, né? Sim, mas o problema só vai ser resolvido com os dois olhares juntos, né? Exatamente. Você vai trazer coisas que o analista não enxerga, o analista vai trazer pontos de vista diferentes para vocês. E essa questão, né, que a gente falou um pouquinho antes ali, de uma empresa ser multidisciplinar hoje, a empresa que promove isso, que traz isso para dentro, né, eu acho que ela tem um ganho absurdo, né? Muito grande. Quando ela tem um RH, quando ela tem uma parte que cuida das finanças, que ela divide todos os setores direitinho e não só aquela pessoa para fazer... RH, finanças, pagamentos, para estar lá no chão de fábrica também, para vender,
para sair, para conquistar cliente, para tudo. Era uma pessoa para tudo isso. E não dá conta. Não dá conta, as demandas subiram, aumentaram, a tecnologia aumenta, né? Vem para facilitar. Mas vocês repararam que antes também um monte de regulamentação não existia e passou, elas vêm junto, elas vão crescendo junto, né? Então, vem evoluções, vem facilitadores, mas vem muitas outras demandas que não existiam antes, né? Lá em Minas Gerais tem que entregar o mapa do leite. Então, o laticínio emite a nota de entrada de leite para os produtores, mas são, né, tecnicamente os produtores que estão vendendo para o laticínio, mas o laticínio assume essa responsabilidade. Isso vai para a Secretaria da Fazenda. Ela autorizou aquelas notas. Ela sabe exatamente o quanto de leite foi comprado. Só que eles têm uma segunda regulamentação que é, todo final de mês, depois que emitir essas notas, eu tenho que entregar outro arquivo falando produtor, o quanto de leite que ele mandou. Então, assim, uma duplicidade, uma ambiguidade. Sim. E existe um monte disso no dia a dia. Eu estou falando dessa aqui, mas nas regulamentações, né, do RISPOA, das inspeções, tem isso tudo. E aí uma coisa que você falou no começo foi que você iniciou, né, com um sócio. Era só vocês dois. Hoje, qual o tamanho, né, que a Lácteos tem? Quantos profissionais? E ela é uma empresa multidisciplinar? Ela é uma empresa multidisciplinar. Nós temos analistas de sistemas, programadores, administradores, contadores. Temos uma consultoria constante. Hoje não tenho presente dentro da empresa, mas um responsável técnico para poder mastigar toda essa regulamentação que chega para a gente, né? Que também foi muito importante para a gente, né? E, principalmente, nós temos o mercado que exige da gente, temos os responsáveis técnicos que exigem da gente, temos os gestores que exigem da gente. Então, assim, essas disciplinas que nós temos internas, nós temos externo, trazendo demandas para a gente, né? É até uma equipe razoavelmente enxuta, nós estamos hoje beirando 30 analistas, né? Mas é um pessoal muito engajado no dia a dia, muito responsável com o que faz. E já chegamos hoje, com exceção da Amazonas, no Brasil inteiro. Laticínios em todos os estados. Laticínios do Amazonas que desejem um sistema, por favor, entre em contato com a Lácteos, porque a gente tem que conseguir pintar, né, todo esse mapa. Eu acho que, assim, esse sistema, para quem está, né, dentro da produção, quem está lidando com a responsabilidade técnica também, tem sido uma ferramenta maravilhosa, né? No entanto, a gente ainda encontra alguns entraves, principalmente quando fala na utilização do programa de autocontrole, né, digital. E aí, isso é uma realidade nossa, né? Como tem sido a utilização desse programa de autocontrole, que, de certa forma, está diretamente integrado com a gestão, né? Vai gerar dados que vai conseguir auditar, a empresa vai conseguir crescer através disso. Como tem sido essa realidade em outros estados, João? A gente bate aí, Ana, com a questão extremamente cultural, tá? Foi, se não me engano, outubro de 2020, aquela lei 10.468, que alterou o RISPOA e permitiu sistemas eletrônicos de autocontrole, desde que disponíveis, rastreáveis, auditáveis, né? Sim. Então, sim, legalmente, pela regulamentação, esse decreto permite que qualquer empresa trabalhe. Mas existe um outro lado da história, né, que é o laticínio querer. Primeiro, isso tem que partir do gestor, porque isso envolve todos os processos do laticínio. Sim. Né? Então, o gestor tem que querer, o RT tem que querer. E nós temos embasamento legal para isso acontecer. Mas e o fiscal? O fiscal está à vontade? Então, assim, existe, eu acho que, principalmente um respeito muito grande pelos fiscais. Tem muito fiscal que já está acostumado com um processo há bastante tempo, tem facilidade naquilo, o laticínio já está fazendo aquilo. Então, hoje chega para a gente algumas empresas buscando essa solução. A gente apresenta a solução, mostra a solução, conversa, todos os prós e contras,
Mas a pergunta que eu sempre falo, antes de você dar continuidade aqui com a gente, pergunte ao seu fiscal se ele está com vontade de partir para esse novo mundo, né? Então, a gente tem no Brasil uma diversidade de opiniões. Em alguns lugares a gente tem isso muito bem recebido, com empolgação. O fiscal vai diminuir a renite dele, né, por causa da quantidade de papel, e o laticínio vai economizar espaço. Eu não vou nem brincar ali sobre o tanto que a gente vai economizar de árvore, tá? Mas é principalmente o trabalho. Sim. Porque se a gente for pôr na conta do lápis, o que economiza de papel é muito pouco, perto do que a gente pode ter, na minha opinião, de ganho operacional e ganho de gestão. O autocontrole, ele é uma obrigação, certo? Mas se você atende aquela obrigação, ele vai fazer o papel que ele tem que fazer, que é mostrar para o laticínio qualquer desvio que ele tem e corrigir qualquer desvio que ele tem. Para gerar uma ação corretiva, ele consegue visualizar melhor onde é que está o erro disso aqui. Então, o sistema vai gerir, vai me dar todos os gráficos ali de onde eu estou errando mais. Então, até para isso, eu conseguiria chegar num ponto no meu erro e gerar uma ação corretiva mais rápida, se eu tenho esse programa. E até identificar, Porque né? no papel, você vai passando, você vai vendo, só que você tem que voltar, né, para ver tudo de novo. Você vai... Todos os meses, né? Você vai todos os meses ali, a cada quinzena, como é o caso da gente. Quando a gente pega a planilha que vai verificar as planilhas, a gente perde um tempo muito grande ali também. Então, seria mais fácil de visualizar o gráfico, de ver lá onde é que está o erro e ir lá gerar uma ação corretiva para aquele E problema. até comparar, né? Meses anteriores. Qual o nível de recorrência daquele mesmo erro? Para tentar verificar se a ação que a gente, né, tomou está realmente correta, é uma ação efetiva, né? Ou se a gente deve mudar a forma de conduzir o trabalho ali. Aí eu acho que nesse momento o autocontrole, ele chega no ponto máximo dele, que eu acho que os RTs veem isso muito mais que os gestores, né? Que a gente não está só cumprindo uma obrigação em ver quais são as não conformidades e corrigir as não conformidades, fazer plano de ação e tudo mais, é que aquilo gera impacto na operação, vai gerar economia de tempo, vai gerar economia de dinheiro, vai gerar um produto melhor. Eu acho que esse é o melhor momento que... Até para gerir, para treinar. Quem é que está precisando de treinamento? Quem é desse setor? Esse setor que está com mais erro, então esse setor aqui precisa de treinamento. Quem são os profissionais que estão envolvidos nesse setor? Então vamos dar melhores condições deles trabalharem, se é isso que está faltando para esses erros estarem acontecendo, né? Eu acho que seria muito mais fácil de visualizar. Mas ainda não é a nossa realidade aqui, mas porém pode ser que seja daqui a uns dias. Eu tenho andado por aí, conversado com muita gente e a receptividade tem aumentado demais em todos os lugares. Não vou falar que assim, abraça na hora, mas a pessoa tem curiosidade de ver. Eu, como analista, eu acho até que o papel correto é esse, tá? De um gestor, de um fiscal e de um RT. Toda ferramenta, antes dela ser usada, ela tem que ser botada à prova. Ela tem que ser validada. Então, depois que validou, seja lá qual ferramenta, não estou falando exclusivamente do autocontrole, nem do RP, uma ferramenta de chat, uma ferramenta de analytics, né, que vai analisar uma base de dados, ela tem que ser validada. Porque enquanto ela não for validada, ela não é uma ferramenta que está apta para você confiar. Então, voltamos àquilo que a gente falou no começo, né? Quem vai validar isso? É outra inteligência artificial, outro robô? Não. É um profissional que vai ter essa sensibilidade. Então, essa receptividade dessas ferramentas também está demais. E eu acho que o principal em todas elas, Letícia, é o que você falou, comparar. Né? Então, eu tenho uma linha do tempo de um mês, eu tenho uma linha de outro tempo de outro mês, ou naquele mesmo mês eu tenho 3 colaboradores, eu tenho a variação da performance daqueles 3 colaboradores. Por que que naquele mês, naquele determinado período, naquela determinada semana... Naquele horário, né? Porque às vezes uma linha de produção ela pode ter turnos diferentes. Sim. Então, porque naquele determinado horário está tendo essa falha e nos outros não? É o funcionário só ou é alguma coisa no meio do processo
que faz com que aquela falha aconteça, né? Então, aí a gente consegue fazer essa identificação. E sem esse comparativo, é difícil. Exatamente, porque, como você falou, o POP é o mesmo, né? Tecnicamente, os insumos deveriam ser o mesmo. São todos iguais. Todos iguais. Aquela Todos os linha dias. vai te mostrar uma coisa imperceptível. Aí volta a sensibilidade do profissional, Porque, entender. desculpa te interromper, mas porque daí a gente ia ter que partir, tá? Tenho todas essas planilhas diárias, que são muitas, não são poucas, são muitas. Tenho diariamente, a depender de quantidade de linha de produtos que você tenha, aumenta. Então, eu tenho todas essas linhas aqui, então eu vou verificando, eu tenho que voltar depois para gerar dado, ao tanto no Excel. Aí eu vou lá no Excel, vou gerar dado, para conseguir identificar um problema, para depois gerar uma ação. Porque a gente gera depois que o fiscal vem, audita, nananã, mas seria muito mais fácil, até para o trabalho do auditor, de vir, de auditar, de ver todos os erros, da gente mostrar a evolução de como foi. Então, é uma ferramenta muito importante essa E da assim, vamos, tecnologia. né? Antes da gente conseguir colocar os dados na planilha do Excel, a gente tem que pegar todas as planilhas e digitar tudo, né? Porque se é tudo manual, eu vou ter que digitar todas aquelas informações para fazer a tabulação dos dados. Então, aí, às vezes eu já perdi o time de fazer uma correção de um erro num produto físico-químico, microbiológico, de mandar um produto com problema para o mercado, porque eu identifiquei antes, né? Então, eu acho que isso aí é um time que a gente não pode perder, porque a gente está falando de segurança alimentar, né? Então, a gente está falando do alimento que vai para a mesa da população. Eu não tenho direito de perder esse tempo, né? Eu tenho que realmente fazer com que as ações elas sejam muito rápidas. E aí o sistema seria fundamental. Eu acrescentaria aí no que você falou, Ana, duas coisas. Eu acredito que o timing sim pode ter esse desvio, né? Mas hoje o que desvia as pessoas são as notificações do smartphone. Sim, também. E brincadeira à parte, mas a brincadeira tem fundamento, tá? Como eu falei, aquela questão do comportamento, né? Se a gente tiver um excesso de informação, sobrecarga de informação, sobrecarga de notificação, a chance da gente desviar, perder o fluxo de raciocínio, Muito É muito rápido. grande. muito grande. E, nesse caso que você falou, eu acho que a ferramenta ela vai ajudar muito que, se você tem uma pessoa realizando um monitoramento, né? Essa pessoa registrou o monitoramento num aplicativo, como é o nosso caso. Esse monitoramento identificou ali uma não conformidade. Hoje a gente tem condição de imediatamente disparar uma notificação para você como RT, uma notificação para o gestor no momento que ela foi monitorada. E é o ponto que você só iria, talvez, olhar ela na verificação daqui uma semana, no Isso. final da semana. Daqui a 15 dias eu vou estar passando na fábrica e vou conseguir fazer essa verificação. Se eu não tiver um sistema de gestão da qualidade, né, estruturado dentro da empresa. Então é um tempo muito considerável, né? Para o autocontrole, para os processos da indústria, para os processos financeiros também, acho que para isso tudo a gente tem que ter essas regras, as empresas têm que explorar essas regras para que essas regras gerem alertas para elas fazerem a atuação imediata. Sim. Um dos problemas quando a gente não atua imediatamente é que a sensibilidade do colaborador que viu aquilo, a memória dele, as contas que ele tem para pagar, tudo isso ajuda aquilo a ir esmaecendo. E às vezes a gente vai perder uma informação precisa. E a nossa faculdade, a minha faculdade, né, de sistema, fala que a informação preciosa é a informação precisa. Não adianta se não tiver a informação precisa. O valor dela também deprecia. Ela pode gerar uma situação pior para a gente, né, que é uma informação errada. Exato, porque aí ele já perdeu
a sensibilidade, igual você falou, de entender e de falar sobre aquilo uma semana depois. Ah, a correria, menina adoece, mulher briga e nananã, e então ele já perdeu aquilo ali, ele nem sabe mais explicar como foi que aconteceu. Um vai lembrar que às vezes foi na Queijomatic 1, foi na Queijomatic 2, e às vezes o que tem ali é alguma coisa particular no equipamento que precisa de uma regulagem. Então são informações que, à medida que o tempo vai passando, vai perdendo. Com o alerta imediato, o gestor, o RT, vai ter oportunidade de atuar. Sim. Mais uma vez, a tecnologia dando suporte para o profissional. Mas sempre pessoas. E aí é fundamental a gente ter essa visão, né? De que as pessoas, né? Elas são muito importantes durante todo esse processo, né? Eu até comentei com você que nos outros episódios que a gente gravou, os profissionais falaram muito sobre isso. Sobre as pessoas, né? Sobre a importância das pessoas que estão atuando ali dentro daquele laticínio, que estão dentro do cenário. E aí, uma das questões, né, que foram levantadas foi a questão de se capacitar. Hoje eu quero atuar como responsável técnico, eu quero atuar no sistema de gestão de qualidade, eu sou um analista e quero, de alguma forma, atuar em algum segmento. Essa capacitação, ela é muito importante, né? E aí, o que você diria para esses profissionais que estão querendo entrar no nosso meio? Ana, você falou uma coisa que foi tema de um fórum mundial de economia, tá? A automatização é uma coisa diferente da inteligência artificial, são pontos diferentes. A automação ela já está presente há muito tempo, né? Então, numa indústria de alimentos, na nossa indústria láctea, a gente já tem um nível de automação muito grande aqui no Brasil. Se a gente vê outras potências, o nível de automação para a gente é surpreendente, para eles é comum. Assim como tem empresas que estão trabalhando de forma artesanal. Antes da inteligência artificial, falando exclusivamente de automação, a automação pode colocar todo um processo extremamente padronizado, sem interferência humana, cortando o risco de contaminação, cortando os problemas das notificações, dos boletos, da criança chorando, todo esse, né? E tornar uma fábrica quase, talvez, independente do ser humano. É possível? É possível. Vai ser caro? Vai ser multimilionário. Mas tem diversas empresas que já estão com essa atuação. O que acontece com esses profissionais que estavam antes nessas fábricas, fazendo trabalho de forma manual ou com suporte das máquinas, sem ter esse nível de automação? O que acontece com esses colaboradores? Eles vão embora. A máquina, a automação vai chegar, vai padronizar e esses colaboradores vão embora. Para onde que esses colaboradores vão? Vão para outro lugar dentro da realidade que eles estão preparados. Se acontecer o que você falou, esses profissionais que foram, vou falar aqui talvez seja muito grosseiro, descartados nesse momento ali, se eles tiverem a visão que eles têm hoje, sem mudança, eles realmente estão nessa fábrica descartados. Agora, para essa automação acontecer, outros profissionais realizaram isso. Eu preciso de profissionais realizando manutenção de todo esse maquinário. Eu tenho todo um processo que essas máquinas vão fazer uma atuação. Seja programação de linhas de código, sejam resistências na parte elétrica, sejam bombas hidráulicas na parte mecânica. Para isso tudo acontecer, tem um outro universo. Se essas pessoas enxergarem, né, que uma janela está se fechando, mas muitas portas estão se abrindo, é o que a capacitação vai proporcionar para essas pessoas. E o tema desse Fórum Mundial falava exatamente nisso, né? Com automação, com IA, muitos profissionais vão estarem saindo do posto de trabalho, mas diversos outros postos de trabalho que ninguém sabia até agora estão sendo criados, né? Que podem ser as novas profissões, né? Vão ser as novas profissões. Lógico que nada vai substituir o campo, nada vai substituir ali o cuidado com os animais, né?
isso tudo pode ser automatizado, mas ainda é um fator que está ali sobre a natureza, sobre variáveis que estão fora do controle do ser humano. Eu acho que, principalmente, variáveis têm que ser muito respeitadas, apreciadas, admiradas, e todo o ferramental para que isso cresça vai existir. Mas voltamos no ser humano fazendo essa atuação ali. Falando de ser humano, ninguém perguntou quem é Léo. Quem é Léo Inácio como pessoa? Lá da infância até aqui. E aí? Fala um pouquinho quem é Léo. Eu sou uma pessoa simples, me adapto bem em qualquer lugar, em qualquer situação. Sou um pai apaixonado com a minha filha, gosto muito do que eu faço. Diferentemente da maioria dos brasileiros, não gosto tanto de futebol, não gosto tanto de esporte, mas é meio natural dos nerds, né? Gostar mais de filme, gostar mais de música. Uma pessoa simples, tranquila e muito feliz. Muito feliz por estar aqui, ter essa oportunidade de estar sempre conhecendo novos lugares, novas pessoas, novos problemas para resolver, né? Representando uma equipe maravilhosa lá. E gosto do dia a dia, me sinto uma pessoa abençoada. E aí eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com o Léo na organização, né, do Milk Experience 2023. 2023, dias corridos, né, Ana? E aí, nesse momento, eu conheci um Léo bem determinado, né? Ele queria que aquilo ali desse certo. E aí juntou ele e George, o negócio, né? Era que tinha determinação mesmo. Como é Léo diante de problemas, de coisas inusitadas? Eu tive a possibilidade de ver, assim, né? Na hora de apagar alguns incêndios. Léo, socorro! Mas como você se enxerga diante dessas situações? Naquele primeiro evento em 2023, né? Tinha outra galera ali nos bastidores, no backstage, resolvendo, produzindo, promovendo, fazendo N coisas acontecer. Eu acho que todo mundo ali cobrou e foi cobrado, né? Foi. Passamos ali dias de muita correria, mas deu muito certo, né? Estamos indo até aqui para a segunda edição. Eu tenho a impressão, Ana, você por favor pode me corrigir, eu tenho a impressão que eu mantenho um equilíbrio, uma calma ali durante os problemas. É mais apaziguador, Léo, né? Quando o negócio tava pegando fogo, Léo, socorro, porque Léo era mais tranquilo. Então, assim, eu acredito que eu resisto bem ali à pressão e mantenho a calma, até porque a formação de analista de sistema, ela exige muito a gente que a gente tem que ser observador, né? Se a gente perder a calma em qualquer situação que a gente tenha ali uma urgência, coisas pontuais para serem resolvidas, e no nosso segmento, e nesse caso do evento também, né? Tudo é urgente. Se a gente perder a calma, a gente pode acabar perdendo algum detalhe, alguma solução. Acho que o princípio de tudo é a gente estar tranquilo, lembrar da experiência, ouvir as pessoas, porque ninguém é dono da razão, né? Sempre vamos ter ali soluções de última hora criativas, e que eu acho que confluenciando, juntando aquilo tudo, a gente chega no melhor caminho. E qual a expectativa do evento 2025? O evento 2025 vai acontecer em Maceió. Aí eu acho que a gente ficou tão feliz com o resultado que resolveu aumentar ele. Então a gente vai ter mais convidados, mais palestras, mais expositores. Saímos de Garanhuns, que é uma cidade que eu adoro, e fomos para Maceió, que é outra que eu adoro, mas para uma capital, né? Então muitos negócios, muita empresa. Alagoas é uma bacia, é um mercado do leite muito pungente, muito assim, acelerado. E eu acho que por conta disso, até nem foi uma escolha nossa, né? Foi uma escolha do público lá, Letícia, você sabe disso, né? Não sabia. No final do evento, a gente abre uma enquete num aplicativo que tem para o evento, e aí
elencamos ali algumas cidades, levou uma votação e o público votou disparado 80% de votos para Maceió. Então, em Maceió vai acontecer a mesma coisa. Vamos elencar ali outras cidades, vamos levar o público escolher onde vai ser a próxima edição. A ideia é o evento ficar passeando no Nordeste. Ele foi criado para o Nordeste, foi criado para principalmente reunir todo mundo que está aqui nesse segmento, tirar um pouco do eixo ali de Minas Gerais, né? Maravilhoso, todos os eventos que existem, né? Mas a gente queria um evento que tivesse uma personalidade um pouco diferente. E para aqui, para a região. Que é a região que hoje é a região que mais desenvolve o mercado de leite, né? O crescimento do Nordeste em comparação com o Brasil é o maior que tem. Eu ia perguntar isso, porque a escolha de ficar só aqui no Nordeste, embora que George já tinha falado, eu acho que eu perguntei para ele no podcast se ele achava que o Nordeste tinha perspectiva de crescimento nesses próximos anos. E ele falou que sim, que talvez crescesse mais que todas as outras regiões, até porque a gente não tem tanta tecnologia empregada aqui ainda, como lá já se tem. Então, talvez fosse isso. Eu acho que a gente pode acrescentar nisso que a região do Sul, eles têm ali, assim, pelo pouco que eu ouvi, né, eles têm ali uma proposta, um projeto de juntar os 3 estados e toda a produção de leite de lácteos ser exportada. Então, você pensa aí que a gente vai tirar uma região produtiva do Brasil e que é a região que mais tem potencial hoje de crescimento, mais investimento, mais interesse, mais vontade de crescer, são os laticínios do Nordeste. E uma característica particular desse povo do Nordeste é que parece que muita gente, né, já pegou a praga do bezerro. Então, assim, a gente tem um povo que realmente, né, quem está no ramo não quer deixar. E assim, todo mundo está muito animado, muito acelerado, que é tudo para ontem. Então, tem oportunidade, né? Tem demanda, obviamente, muito desafio, né? Eu acho que a perspectiva é boa, não elimina os desafios, mas abre espaço para profissionais que queiram crescer, profissionais que queiram atender essa cadeia. Acho que isso é extremamente relevante, né? Casando com a capacitação que você falou. Exatamente. A gente está numa cidade que tem formação de uma série de profissionais diretamente ligados com o agro, né? Então, a gente tem uma universidade aqui que tem medicina veterinária, zootecnia, agronomia, engenharia de alimentos. Tem um curso técnico voltado para a agropecuária. Então, a gente... chega na administração também. Exatamente. Então, a gente tem uma quantidade de profissionais muito boas para estar atuando na nossa região, né? E aí a gente precisa realmente que essas pessoas elas comecem a mudar esse olhar, né? E voltar esse olhar com carinho para os lácteos, para o leite, né? Que a gente está precisando. Eu acho que, como esse mercado é um mercado muito acelerado, de fato, e essa é uma das características, né, que deixam os profissionais que estão inseridos nele, né, o tempo inteiro ativos, e com isso leva ali a paixão, quem sabe até uma síndrome de Estocolmo, né, não sei. Esse mercado tem esses desafios particulares, né? Ele sofre muito a variação do preço dos queijos, principalmente mussarela, sofre muito impacto do preço nacional, do preço regional do leite, isso tudo está ligado à cadeia dos produtores, que eu acho que é um ponto que está sendo cada vez mais valorizado, essa relação do laticínio comprador e do produtor. O laticínio está enxergando isso muito mais hoje. Então, tem promovido, tem levado aos produtores assistência rural, tem levado aos produtores possibilidade de compra, alguns financiamentos, né? Então, é uma relação interdependente que ela pode ser equilibrada. E todo esse crescimento exige profissionais, né? Então, de todas as disciplinas,
tem muita coisa que a gente não fala, que é a logística, que é um Sim. desafio no Brasil, né? Que é um custo alto no Brasil, que poderia ser E que diferente. nós temos um curso técnico em logística aqui. Eu não sabia, olha. Tem, e assim, é realidade, né? Que a gente precisa desse profissional inserido no nosso mercado. Exatamente. Então abre para muita gente que queira entrar na área e sair da caixinha. Porque se não sair da caixinha, fica para trás. Exatamente. E os cursos estão aí. Eu acho que quem faz o curso é o aluno, né? Então a gente vai ter cursos de todos os aspectos, de várias instituições, melhores ainda daqueles que estão mais pontuados, mas essa garra, essa vontade, esse querer crescer da pessoa, do profissional, de atingir outros níveis, de entender outros problemas, é que vai fazer com que ele conquiste cada vez uma posição melhor, receitas melhores e problemas maiores. E assim, é uma necessidade que a gente vê hoje é que eu formei em veterinária, mas aí eu já comecei a aprender um pouco sobre marketing, eu já comecei a aprender sobre gestão, eu já comecei a aprender sobre pessoas, sobre comunicação. Então, são uma série de questões que a gente tem que começar a agregar, né? E isso a gente vê na prática, não está no livro que fala lá como deve ser feito o queijo, nem na lei que diz que eu tenho que fazer a higienização de tanto em tanto tempo, que o leite tem que estar em determinada temperatura, né? E além disso, é necessária a proatividade de chegar lá e dizer assim, eu quero fazer e quero aprender. Como é que eu posso ajudar, né, dentro desse cenário? Como é que eu posso estar contribuindo? Como é que eu posso estar aprendendo? Eu acho que o principal para isso tudo acontecer, né, é a observação. Tá? E aí eu vou voltar um pouquinho para a minha faculdade, apesar de estarmos aqui falando do mercado, né, lácteo, tem um jargão na nossa profissão que é assim. Não estranhe, por favor. Hein? Se sua mãe falar que te ame, verifique. Então, sim, temos que observar as situações, temos que conferir aquela informação que está chegando. E esse nível de observação só vem com interesse no problema que você quer resolver, no crescimento que você tem com a sua carreira, no comprometimento que você tem com o laticínio que você está atuando. Então, essas observações, essas indagações vão levar a gente a enxergar coisas que estão acontecendo no processo, que estão, como você falou, além do livro, né? E muitas vezes soluções que a administração lá na faculdade, a tecnologia, a zootecnia, o médico veterinário, às vezes não praticou. Né? Nem sabe que existe aquele problema, né? Exatamente. É diferente demais. Quando você sai da universidade, você sai muito cru. Se você não foi estagiário de pessoas que te levaram a enxergar e que você também teve um interesse, né? Eu acho que o que muda muito o profissional é a proatividade dele e o interesse dele conhecer áreas e resolver problemas. Porque a pessoa que você contrata para que ela resolva problemas. Então, aquela proatividade dele e a vontade de querer aprender de outras coisas e não ficar só naquela mesma, não, fui contratado para levantar esse copo, só vou levantar o copo. Não, meu amigo, você levantou o copo, aí você já vê o peso do copo, como seria mais fácil de levantar esse copo? Você já pensa em outras soluções para você ganhar tempo e ganhar o empreendedor ou o empresário também ali, porque aí você vai resolver problemas e ele vai ver que você realmente está caminhando junto com ele. Daí você também tem outro problema que eu vejo muito por aqui ainda, que é você manter uma pessoa por longos períodos com um salário só, mesmo ela resolvendo vários problemas, mesmo ela tendo aquela função, e ela sem capacitação para resolver outros. Que talvez não, quase que certeza que ela tem a capacidade de resolver aquele problema, mas ela não tem o incentivo. Ela não tem a perspectiva de crescimento, né? Dentro da empresa. Então ela estagna e aquilo ali para ela tá bom e para você também, então tô aqui, tô bem, tá tudo certo.
Doutor, você falou assim, um ponto muito importante que na contratação, né, a empresa tem que enxergar ali naquela pessoa se os valores da empresa batem com os valores daquela pessoa, né? Porque valores é uma coisa que provavelmente você raramente vai conseguir mudar numa pessoa. A partir do momento que a empresa contratou aquela pessoa, a empresa responsável vai treinar aquela pessoa para aquela função que ela tem que desempenhar, para aquela responsabilidade que ela tem, né? Mas aí, aquele caso, se a pessoa tem uma demanda que é só levantar o copo e que ela se predispõe a não fazer mais nada além disso, ela não enxerga que ela está num organismo vivo, que é uma empresa, né? Quando aquela pessoa chegou naquela empresa, aquela pessoa que contratou o gestor, na maioria das vezes, é o proprietário. Aqui no Brasil, a minoria das empresas tem proprietários e gestores. Na maioria, principalmente no nosso ramo, que é laticínio, os proprietários são gestores. Então, para o cara profissional que está ali só querendo levantar o copo, o gestor já limpou o chão, já passou café, já buscou leite, já fez queijo, já fez compra, já pagou boleto, já limpou o banco, já fez tudo. Ele espera que as pessoas que estão ali junto com ele naquele organismo não estejam com essa limitação, porque ele não esteve com aquela limitação no começo. Então, é óbvio, né, que existe leis trabalhistas no Brasil, nós temos situações que coíbem ali o desvio de função, até para não sobrecarregar mais uma pessoa. Mas desde que não afete isso, se a pessoa está limitada ali no que ela faz, ela não vai enxergar o todo, ela não vai enxergar a oportunidade de crescimento, ela não vai enxergar a possibilidade de resolver um problema e, quiçá, numa resolução dessa, está salvando uma empresa. Muitas vezes a gente tem uma distração, a indústria de alimentos não permite isso, por isso que a gente tem monitoramento e verificação, né, para ter esse nível de garantia, mas tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, a gente tem ali os fatores humanos, né? Então, uma pessoa que não se interessasse por resolver esse problema, poderia, em 2 ou 3 anos, fechar uma cadeia. Produtores iam perder o laticínio para quem venderiam, veterinários, zootécnicos, mercados, clientes, colaboradores indiretos, por conta de um detalhe. E esse detalhe, na administração, ele sempre começa pequeno. Se ele não for observado, se ele não for gerenciado, se ele não for medido, se a gente não olhar os desafios, aquele pequeno detalhe vai virar 5 bolas de neve. Com certeza. Daí que você enxerga a importância de todo esse gerir, de gerir as pessoas e de ver os valores, principalmente. Sim. Porque aquela pessoa, com certeza, não estava alinhada com os valores daquela empresa, porque ela foi capaz de fazer isso. Exatamente, Letícia. Então, volta a questão da multidisciplinaridade, que também é a contratação, também quem cuida ali da gestão das pessoas, do RH, é um profissional a mais para o laticínio valorizar, para o laticínio trazer melhores pessoas para dentro do seu dia a dia, que sejam mais responsáveis, né? Mudar um pouco, né, essa visão de, fulaninho, eu vou contratar fulaninho para fazer queijo, mas talvez fulaninho desse mais certo se ele fosse capacitado, fazendo a análise lá na plataforma, né, do recebimento do leite. Então, às vezes é necessário realmente a gente ter uma pessoa que faça essa parte de recursos humanos, treinado e capacitado para ver, será que a habilidade de fulaninho ali é mesmo fazer o queijo, né? Ou será que ele não seria aproveitar de uma melhor forma as habilidades dele em outro setor, né? Então, isso vai ser sempre fundamental. E aí mora a habilidade do gestor em, muitas vezes, se questionar, se criticar como a empresa funciona hoje. Né? Eu acho que o principal fator de mudança de uma empresa, ele tem que ser interno. Então, a empresa tem que se autoavaliar, ver o que eu posso melhorar, olhar o mercado, obviamente, né? Mas a mudança tem que partir internamente.
Se você for mudar em reação a um concorrente que vai estar investindo em automação, em tecnologia, em capacitação, em gerenciamento, e instalar dentro da empresa uma cultura de monitorar os números, de monitorar a performance, essa empresa ela vai estar ali saindo na frente. Então essa aqui ela vai ter que pegar o atraso que ela está até ela chegar no ponto que essa está. Na hora que ela chegar aqui, essa aqui já está lá na frente, né? Então se você tem a iniciativa, é muito melhor do que tá correndo atrás, né? E aí, quais são as perspectivas, né, que Léo enxerga para a nossa cadeia nos próximos 5 anos? Essa eu não estava preparado, não. Ele ficou meio nervoso com a pergunta. Essa foi, eu acho, visão além do alcance, tipo Thundercat, assim. 5 anos, Ana. Bom, gente, perspectiva para os próximos anos são acho que, favoráveis, né? O Nordeste está em crescimento, os desafios vêm junto porque o mercado dos veganos está batendo muito na porta dos produtos de origem animal, né? E não vou entrar em questões de fundamentais do que muitas vezes o marketing prega, né? Eu acho que existe um problema muito grande de marketing, muito grande de desinformação. Então esse mercado vegano ele vem batendo, eu acho que ele é uma ameaça, mas também a gente tem oportunidade de novos produtos, né? De produtos mais elaborados, produtos funcionais. O A2 está vindo aí como, né, ganhando mercado no Brasil, ganhando reconhecimento. Eu acho que principalmente ganhando entendimento, né, do consumidor. E existe um mercado internacional consumidor muito grande. Para os laticínios que daqui a um tempo, né, estiverem se preparando para fazer exportação, se essa for um interesse deles, eu acho que é uma oportunidade muito grande para isso, tá? E é um mercado, o mercado importador, que ele tem uma exigência, uma regulamentação, uma cobrança muito maior que o mercado interno. Então, se a gente tinha um laticínio médio sem planilhas de autocontrole, a gente vai passar para 150? Umas 200 ou 300, facinho. Mas aí você entra na questão do marketing e a internet, igual você disse, que tem os prós e os contras. O pró é que muita gente vê aquilo ali no Instagram, no TikTok, e leva aquilo ali como uma verdade, não vai lá pesquisar o fundamento daquilo. De dizer que leite é inflamável, que essa semana mesmo eu vi uma menina falando que parou de tomar tudo, parou de comer carne primeiro, depois comia só peixe e salmão, parou também, tomava leite, e aí parou também. E quando foi esses dias, ela disse que tomou e se sentiu toda inflamada e não sei o quê. Mas aí tá desinformação e tá o acreditar e você não pesquisar. Mas até na pesquisa já existem alguns desvios de informação ali que também levam você a errar alguma coisa e acreditar que aquilo ali é uma verdade. Então eu paro de comer carne porque eu vi um TikTok que maltratam as vacas e que aquilo é um absurdo e que porque as bichinhas não podem passar a vida toda ali e tudo mais, e que só a gente que é humano que consome leite a vida inteira. Então tem muito isso, esses rumores, né, em cima do leite e dos animais. Mas daí ninguém sai para dar a comidinha que vai continuar, que da vaca que vai continuar se reproduzindo, e onde é que a gente vai colocar essas vacas? Porque o interesse não só do dinheiro, mas sim de conseguir fazer uma cadeia com bem-estar animal que está super em alta há muito tempo já, inclusive, não é de agora que o bem-estar tá em alta e ganhou essa visão de mundo até, não só aqui no Brasil, mas que a gente trata os animais bem. A gente tem exemplos bem pertinho aqui.
A gente trata os animais com ética e com respeito, sim. Que a gente também é veterinário. Então, a gente fez um juramento ali que a gente ia tratar todos eles com ética e com respeito. E as pessoas, por verem um TikTok e ver uma má informação, e por verem um famosinho falando de uma coisa que não sabem de nada, na verdade, eles levam aquilo ali como verdade e daí o problema, né? Mas a gente tem mercado, sim, e o sair da caixinha de novo para elaborar produtos com apresentações diferentes, com sabores diferentes, e a gente tem o leite como aliado nisso. De fazer queijo diferente, iogurte diferente, sair um pouco pro A2 também, que tá ganhando mercado, sim. Então, eu acho que as pessoas têm que averiguar, verificar as informações, igual nos sistemas. Sim, a internet tem dessas coisas, né? Tem. Mas eu acho que também falta um pouco de iniciativa de quem está no mercado fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Eu vou mostrar como é a realidade, eu vou falar sobre como é e talvez combater essa, né, desinformação que a gente vê tão constantemente, né? Então, de certa forma, é nosso papel, né, como profissionais da área que tem o conhecimento também, né, trazer essa informação a público. E aí, isso vai fazer com que a sociedade vá, de certa forma, recebendo os dois lados da moeda e a partir daí ela possa fazer seu julgamento. Sim, eu completaria falando o seguinte, né? Os laticínios têm se envolvido muito mais em associações, em sindicatos. Eu acho que eles têm se unido mais, têm melhorado essa conversa e são essas instituições que defendem, buscam o interesse dos mercados, desse mercado, e principalmente são essas instituições que vão promover o esclarecimento das informações, igual o doutor Letícia, igual o doutor Ana falou, né? Então nós temos um outro mercado que se organizou, preparou e veio com uma determinada propaganda, né? Isso dá tema para vocês fazerem vários encontros, vários episódios. E o nosso mercado agora ele está se unindo mais, está se formando mais para, não vou falar que é combater, tá? Mas para mostrar a verdade do que nós praticamos, né? O bem-estar, todos os benefícios do leite, seus derivados, né? Então, isso eu acho que tem melhorado, eu acho que é um amadurecimento muito grande do que a gente vive para todos nós, essas informações estarem mais claras. É isso, Ana. Quer perguntar mais alguma coisa? Ficou para mim a pergunta polêmica que Letícia, né, costuma fazer. Eu viajei na pergunta. Mas agora eu vou fazer a pergunta. Pode fazer. Eu fiz uma pergunta polêmica, aí a segunda pergunta polêmica seria de Letícia para a gente, né? Mas aí agora eu vou perguntar para Leonardo, quem é Deus? Deus, independente do nome que é praticado, em qual parte do mundo seja, ele é a força criadora. E é muita prepotência do ser humano querer pegar o que está escrito num livro de uma determinada religião, em outro livro de outra determinada religião, colocar esses livros à prova, colocar estas fés à prova, colocar alguns conceitos como argumentos de discussão. Acho que o princípio maior é o respeito, é o amor, entender que Deus é um mecanismo vivo que forma esse planeta, que forma todos nós, que está presente em cada célula, em todos os animais, inclusive os animais que sabem fazer conta, uns mais, uns menos, mas somos todos, né? Então, Deus para mim representa essa sabedoria, essa força que criou todas as regras, independente se temos os evolucionismos, os criacionismos, né? Eu acho que todos eles partem de um princípio. E eu acho que muito melhor
representaria o que Einstein falou, né, que seria muita prepotência nossa duvidar de Deus, porque explica ali toda a ciência, está ali a base da ciência. É um tema delicado de falar, mas eu entendo que parte do coração de cada um, né? A gente tem que deixar de discutir detalhes técnicos e esses detalhes técnicos levarem a discussões mal resolvidas, respeitar todos os indivíduos, todos os animais, e isso poderia fazer com que a gente tivesse um planeta, um sistema onde a gente pudesse crescer talvez 1,5x ao invés de 0,9 ou 0,5x. É isso. A gente queria agradecer, Léo, pela sua vinda aqui no podcast, pela oportunidade de conversar com você. Foi muito enriquecedor a nossa conversa hoje. Aprendi muito e eu queria agradecer imensamente por você ter aceitado o convite. E é isso. Ter se disponibilizado, né, para estar conosco. Doutora Letícia, doutora Ana, eu que agradeço o convite, fico muito lisonjeado, muito honrado. Acho que é importante o papel que vocês se predisporam a fazer, estão fazendo muito bem. Adorei os outros episódios e vou promover onde eu estiver o canal de vocês para a gente ter essa difusão de informação e crescer esse nosso ecossistema lácteo. Muito obrigada. Muito obrigada. Quer divulgar não o canal, o Instagram da Lacteus? @Lacteus Brasil. Siga a gente lá, dá uma olhada no nosso trabalho, estamos à disposição. Tem muito laticínio precisando ainda de sistema de gestão, então Estamos à procura de um laticínio no Amazonas, por favor. É isso, pessoal. Muito obrigada. Se vocês gostaram, comentem. Se não gostaram, comentem também. Curtam, compartilhem bem muito. E se inscrevam no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. É isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio.